vocês? Aqui é o Éder Pérez, médico veterinário do Arter Leite, né? E hoje estamos aqui na propriedade da nossa amiga Dalu. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los em minha propriedade. Estamos aqui hoje num ambiente, né, diferente da nossa rotina de trabalho, para contar um pouco da história aqui da assistência desenvolvida na Fazenda Luciene, né? Eu gostaria, Luciene, que você fosse contar o passo a passo de como surgiu a assistência, esse interesse, de quando você veio para a propriedade e começou a ter um gosto pela atividade mesmo leiteira, né? Edinho, a Fazenda, nós temos a Fazenda há 21 anos e em 2016 eu vim para a roça, então. Eu não tinha muito conhecimento da fazenda, da rotina, do manejo, de nada. Eu fiz um curso de administração rural pelo Senar e me deu assim, uma noção, né? Em 2020, eu me associei à Capu, e foi nesse momento que a Regiane me falou da assistência técnica, e eu fiquei muito empolgada, e logo vocês começaram, então, a prestar serviço, você e também a Débora, e de lá para cá, muitas coisas mudaram. Sabe, assim, eu lembro de um momento da nossa conversa que foi fundamental para a transformação da nossa história aqui. A gente tinha um gado, né? O nosso boi era Nelore. E aí você pegou e falou, olha, se vocês querem continuar no ramo, na atividade, vocês precisam mudar. Porque se vocês continuarem assim, daqui 5 anos, vocês estão fora do mercado. E aquilo me impactou muito, porque eu tinha acabado de regulamentar, né, regularizar a agroindústria. E eu falei assim, gente, mas a nossa atividade aqui é leiteira. Acabei de montar a agroindústria, como assim? Eu vou ficar fora do mercado de leite. E aí foi quando você mesmo também nos assessorou na compra do nosso primeiro touro holandês, girolando, né? Holandês. Foi holandês Isso. mesmo. E de lá para cá eu vejo muitas transformações, sabe? A gente fica satisfeito, Luciene, de estar fazendo parte, né, dessa questão de estar melhorando a propriedade, né? E o intuito, tanto meu, dos outros consultores, como a Débora que atende aqui, é promover, às vezes, essa reflexão do produtor. Tirar ele da zona de conforto. Falar, eu preciso mudar. Realmente, nesse caminho, eu não vou conseguir uma atividade sustentável, né? Então, com base nesse primeiro impacto que a gente chega na nossa atividade, onde nós vamos fazer o diagnóstico da fazenda, para estabelecer o que precisa ser feito, o que você está almejando, o que nós podemos colaborando para você conseguir os resultados, né? Sim. Como você mesmo falou, um ponto que impactou muito aqui foi a questão da genética. A gente sabe que para uma produção hoje sustentável, a gente precisa produzir nossa própria genética, né? Outra questão que a gente levou muito em consideração aqui foi a questão da sanidade, né? A gente sempre foca isso, não só naquele momento, mas até nos dias atuais. A gente procura sempre estar fazendo que o produtor tenha um calendário sanitário, né? Tenha um manejo nutricional adequado, tenha um bem-estar para os animais, né? Tá ali expressando seu comportamento, a sua produção de forma bem tranquila, né? Em contrapartida, a gente exige que o produtor tenha interesse no que nós estamos passando. E te parabenizar, Luciene, desde o início você foi muito recíproca nas nossas sugestões, nos nossos conselhos. Então, assim, que o resultado venha assim, com maior expressividade, né, na propriedade. E a gente fica satisfeito, Luciene, de estar aqui colaborando com você. A gente percebe, Edinho, que era muito cultural, né, na região, na época, colocar o gado Nelore, porque o bezerro ele tinha mais valor. Muitas vezes o produtor esquece que a atividade era leiteira, né? Então acontecia muito isso aqui na região. Mas assim, com diálogo e a assistência técnica, ela sempre é muito fundamental, porque ela não exige. Vocês não vieram aqui impondo nada. Vocês sempre dão a sugestão para nós, e aí a gente vai aderindo, né, a essas sugestões e incrementando também no dia a dia aqui. Então, eu acho que isso sim é que faz também toda a diferença. Vocês, a Capu, sempre com uma equipe técnica de jovens. Eu lembro que quando vocês chegaram aqui, o meu marido ficou um pouco ressabiado, porque é difícil o produtor abrir as portas para o novo, né? Sim, Para claro. técnicos vir, conhecer os números, conhecer como. Porque a gente se sente um pouco insegura. Mas vocês demonstram sempre muita humildade e a parceria também. Sabe? Então vocês demonstram passam essa segurança para nós produtores. Eu acho que isso sim faz toda a diferença para que as sugestões que vocês nos dão sejam adaptáveis, né? E a gente possa aderir e incrementar na propriedade, sabe?
Então isso, você tecnicamente falando, não tem nem o que falar, sabe, é um excelente profissional, mas a sua humildade, o seu conhecimento técnico, e fora que você traz isso do dia a dia, né, Éder, você cresceu no campo, né. Isso, eu desde que eu entendo por gente, né, sempre por esse meio rural, a gente sabe que tem a questão cultural também, né, meu pai fazia isso, eu vou continuar fazendo, né, e o que é o nosso intuito como consultor, né, é tentar mudando aos poucos e mostrar para o produtor, porque se ele desenvolver aquele trabalho, que é determinada sugestão que nós passamos a ele vai colher os frutos. Como Sim, você está aí hoje colhendo os bons sim, resultados, né, da semente que foi plantada lá atrás, né. sim, Então, a gente não está aqui para impor nada, nós estamos para passar nossas sugestões e estamos também entendendo a realidade. Eu não posso vir aqui com uma outra ideia sabendo que essa realidade não vai encaixar na sua fazenda, Luciana. sim, Tanto eu como a Débora e os demais colegas, a gente procura, né, entender esse meio da propriedade e todos nós basicamente viemos desse meio rural. Então nós sabemos os dois lados da moeda, sim. tanto o lado do produtor e também o nosso lado como consultor. Então, com base nisso, a gente vai conseguir desenvolver um serviço, fica favorável, né, para ambos os lados. E Edinho, algo que me chama muita atenção é que antes eu lembro que a gente tinha um número de animais bem maior aqui. E a nossa produção não era tão expressiva assim. E hoje nós estamos trabalhando com um número de animais menor, mas o menos é mais. Então, com maior produtividade, animais com a genética melhor também, melhorou a nossa qualidade do nosso leite e o reflexo disso está nos resultados dos nossos produtos. Então, eu sou muito agradecida, tenho uma gratidão muito grande pela Capu, por esse trabalho excelente, a assistência técnica da Capu é maravilhosa, e aonde eu vou, eu falo bem, porque eu e meu marido, nós conseguimos transformar a nossa história a partir da assistência técnica da Capu, e eu sou muito agradecida a você por isso. A gente fica muito satisfeito, tanto eu, a Débora, né, a Capu em si, por estar aí colaborando com o crescimento do produtor, né, de forma sustentável. E estamos aqui, né, ajudar a produzir um alimento nobre, né, que é o leite, né, um alimento que vai para tantas famílias, né, ajuda, é um alimento nutritivo, né. Sim, E temos também o compromisso de produzir o leite com responsabilidade. Sabemos que o alimento que vai estar na mesa de tanto brasileiro, nós temos que entregar um alimento de qualidade, que atenda todos os critérios, né. E isso é fundamental, tanto para a produção, tanto para a questão da alimentação, né. sim. Então, o que acontece? A gente, nesse trabalho, a gente procura alinhar a questão produtiva, a questão sanitária, e em contrapartida, Visando sempre o resultado final sim, da qualidade do nosso leite. isso, e para a gente é gratificante ouvir um depoimento de você, assim, que está satisfeito com o nosso trabalho, né? Sabendo que você está colhendo os frutos, a sua produção está aumentando, você está produzindo alimento de melhor qualidade. Se a gente for contar, você hoje aumentou a sua produção diante do início da assistência, como também melhorou a qualidade do alimento produzido aqui. Sim. Então, a gente tem que causar esse impacto, né, de tanto de melhorar e aumentar a produção. E hoje, todas essas sugestões, elas foram incrementadas aqui, inclusive algo que me chamou muita atenção, que a gente lançou o nosso pré-parto e na mesma semana nós tivemos um parto aqui bastante complicado, sabe? E a gente viu o reflexo disso, porque se esse animal tivesse afastado, longe das nossas vistas, possivelmente nós teríamos perdido esse bezerro, como nós já perdemos alguns outros, Sim, sabe? E talvez até mesmo a vaca, né, o animal em si. E a gente viu assim a importância que tem um pré-parto próximo à sede, aos olhos de todo mundo, à vista de todo mundo, né, Edinho? isso. Então, como você mesmo mencionou, né, Luciene? A gente, quando vai começar a desenvolver um trabalho na propriedade, às vezes a gente procura dar sugestões simples, mas que causam impacto, né? Sim, às vezes a gente acha que é caro, às vezes a gente fica postergando, porque às vezes nós ficamos postergando porque a gente acha que tem outras prioridades, e no entanto, sugestão muito simples dá um impacto muito grande no resultado final. Isso. Então, assim, quando a gente vai nas propriedades, assim, a gente tenta levar essas sugestões, né? Muitas vezes, como você falou, simples, mas que às vezes a gente não tinha pensado, né? O dia a dia é muito corrido, às vezes a gente não consegue, ó, isso aqui que eu vou fazer. Então, o nosso intuito é isso, às vezes com sugestões simples, nada que vai, às vezes, apertar financeiramente a fazenda, mas que vai dar resultados
significantes, né, e visíveis em Sim, curto espaço de tempo. sim. O Né? simples bem feito, Isso, feijão né? com arroz, né? Sim, sim. Então, assim, esse é o intuito da assistência da Capur, né? Uhum. Levar o produtor, às vezes, sugestões, atitudes simples, que às vezes vai desenvolver sem estar comprometendo o financeiro da fazenda, mas que já vão começar a ter resultados em um pequeno espaço, né? Sim, Você está colhendo frutos do seu preparo, da sua evolução genética, né? Da sua sanidade, do bem-estar animal, né? Da sim. parte da nutrição, que a Débora vai estar comentando mais à frente. Então, tudo isso que você está E o resultado final, desenvolvendo vai né? ser aqui, né? Através Vai dos ser nossos expresso produtos aqui, né? também. E tudo isso que a gente está aqui passando, as nossas sugestões, as nossas contribuições para a fazenda, para quê? No final, tem aqui o leite, né? O produto da fazenda, o benefício, né? Então, assim, tudo isso que a gente está aqui falando vai culminar no resultado final, né? Que é o leite, os laticínios que você produz, né? Assim, tá levando um alimento, principalmente para a merenda escolar, com excelente qualidade. Com base nisso, também é necessário o quê? A gente ter o compromisso, porque de você, produtora, da sua mão de obra, da fazenda, porque eu, a Débora, a gente vem aqui na fazenda uma vez no mês, né? Então nós vem, deixamos as nossas recomendações, mas se vocês não seguirem, não vai ser em vão. Todo esse processo que nós estamos falando vai culminar no resultado final, que é aqui o produto que você está produzindo, os leites, os derivados, né, do laticínio da Lu, que é um produto nobre que vai principalmente para a merenda escolar, né? Só que para que a gente consiga desenvolver esse nosso trabalho, a gente precisa muito do apoio da equipe da fazenda, de você, da sua mão de obra. Eu, a Débora, a gente vem aqui às vezes uma vez por semana ou por mês, né, ou algo assim. Se nós não tivermos o apoio de vocês, a gente não vai conseguir concretizar as nossas sugestões. Então, eu queria que você comentasse um pouco também sobre essa questão da mão de obra, do seu comprometimento com você, do seu Zé Lauro aqui com a fazenda. Edinho, com certeza é um trabalho em equipe. A assistência técnica por si só, ela não vai dar resultado, né? Nós só vamos colher os resultados se nós, produtores rurais, estivermos também comprometidos, empenhados em aplicar todo o conhecimento absorvido a partir da assistência técnica e, é claro, com treinamento, com bom diálogo, orientação à mão de obra, que hoje, infelizmente, está muito escassa, mas a gente precisa dar essa condição também para o funcionário executar aquilo que nós estamos, o trabalho bem feito, né? Porque não adianta também a gente cobrar, mas não dar a ele condições para ele desempenhar bem o trabalho dele no dia a dia. Da mesma forma também, se nós não tivermos uma mão de obra comprometida, empenhada, de nada vai adiantar. Serão investimentos jogados. Então é um trabalho em equipe, graças a Deus. Eu e meu marido estamos muito satisfeitos com a mão de obra que nós temos hoje aqui na propriedade. É uma mão de obra qualificada, está muito motivado, sabe? É uma mão de obra muito motivada. Nós estamos realmente, assim, muito felizes visando o futuro, sabe? Um futuro promissor. Quando a gente fala em crescimento, muitas vezes as pessoas acham que é só em ampliar a propriedade ou comprar mais gado. Não. É melhorar aquilo que nós já temos, né? É trabalhar para ser mais eficaz, né? Temos um resultado mais eficaz, né, Edinho? E é isso que hoje nós temos. Como eu falei com você, temos menos animais produzindo muito melhor, com uma sanidade muito melhor, né? Uma qualidade realmente muito boa, graças a Deus. Todas assim, essas informações que você nos passou, né, Lucinha? Se você não tiver uma mão de obra qualificada dentro da fazenda para desenvolver isso, vai ser em vão o seu empenho, o meu empenho da Débora, né? Então, assim, o dever também de você, como mencionou, de fornecer boas condições para o seu colaborador, né? Sim. Exercer o que foi proposto a ele, Sim. de motivar, né? E quando a gente fala em dar condições ao funcionário, não é só instrumentos, né? Mas não, é remunerar de forma justa e também ter um sistema de gratificação, de elogiar o profissional também, porque nós estamos trabalhando com seres humanos. E todo ser humano precisa de receber ter esse reconhecimento. Fez bem feito, a gente elogiar,
né? Saber também, até mesmo chamar a atenção, né? Algo que não está muito correto, a gente saber como conversar com esse profissional também, né, Edinho? Acho que tudo isso vai culminando, todas essas ações vai culminando também num resultado satisfatório para todos também, né? Esse processo, igual você falou, é fundamental porque a motivação da equipe, né? Seu funcionário, seu colaborador bem motivado vai desenvolver as funções, nós como os consultores também bem motivados, né? Sim, E a gente precisa às vezes mudar algumas coisas, mas o quê? Com sugestões calmas, pacíficas, a forma de trabalhar ali com o pessoal, né? Então tudo isso vai gerar, vai definir o bom resultado da fazenda, né? sim, A gente sabe que esbarra nesses fatores hoje. A mão de obra é um gargalo em diversas propriedades, a gente sabe disso, né? Mas ainda bem aqui não, você conseguiu uma equipe boa, né, Luciene, que está comprometida com a causa e está dando excelentes resultados, né? sim. Edinho, eu lembro que aqui nós tínhamos uma exigência, nós só temos uma casa funcional, né? Era uma condição meio que sine qua non mesmo, sabe? O vaqueiro tinha que trabalhar no curral e a esposa tinha que ir para a agroindústria. Uhum. E eu lembro que a gente estava tendo muita rotatividade de mão de obra, sabe? E isso estava gerando também conflitos familiares, né? Eu e meu marido, até que um dia o meu marido falou para mim: Ó, Lucene, se você quiser continuar com a agroindústria, você vai ter que ir para o curral tirar leite. Foi mais ou menos assim, sabe? Porque não está dando certo. Essa história do casal, a gente tem que exigir que o casal trabalhe na fazenda. Impactou muito também, negativamente, sabe? Porque eu estava num momento muito importante dentro da agroindústria, né, em franca expansão, de fato. Estamos atendendo os supermercados de Unai com o nosso queijo Minas Padrão ralado, e eu precisei, então, diminuir, reduzir a nossa produção dentro da agroindústria, porque não foi mais uma condição, sabe, para a esposa do vaqueiro trabalhar na agroindústria. Eu fiquei um pouco triste na época, mas hoje eu vejo que foi a melhor forma, sabe, para a gente ter hoje, porque a agroindústria é muito importante dentro da propriedade. Ela é fundamental, porque foi através da agroindústria que a gente agrega valor à nossa matéria-prima, através do nosso iogurte, da nossa manteiga, mas hoje eu mesma consigo produzir, sabe? Atualmente, por exemplo, o vaqueiro trabalha e a esposa dele não é desejo dela trabalhar na agroindústria. E eu respeito isso, não é mais uma exigência nossa aqui na propriedade, e a gente precisa ir se adequando também, novos formatos também, né? A gente vê que não está dando certo, a gente muda. O importante é a gente não parar. Isso, assim, como a gente trabalha com assistência, a gente vê muito essa questão, às vezes, cultural, né? Ah, eu quero dessa forma, meu pai, meu avô fazia dessa forma. São os desafios que a gente, às vezes, encontra. Então, assim, que a gente não tivesse problema, você foi muito recíproca com nós, né, Lucinha? Mas a gente enfrenta esses diversos desafios culturais. Ah, meu pai fazia isso, meu avô, né? E você teve um bom entendimento nessa parte, né? Em saber que eu não posso, às vezes, exigir a esposa do meu colaborador tá fazendo isso, então preciso fazer, para mim não parar com a atividade, né? Sim, Então, assim, isso demonstra que você está comprometida com a causa, né? E o quê? Que é uma pessoa que está aberta às novas mudanças, né? Para entender que nem tudo, às vezes, é do passo que a gente deseja, sim, né? com certeza. Às vezes a gente precisa reduzir a marcha, né? Dar um passo atrás, para depois a gente organizar a casa, começar de uma forma melhor também, né? Hoje eu produzo sozinha na agroindústria. Por outro lado, a gente tem mais paz, a gente tem mais tranquilidade, porque a atividade que não pode parar, com certeza, é o curral, porque é o manejo de todos os dias. Aqui são 2 ordenhas por dia, e é fundamental esse trabalho. Então a gente tem que saber o que é importante e o que é relevante. Aquilo que não pode, né? O que é importante e o que é urgente. A ordenha é urgente, né? Tirar o leite é uma atividade que exige muito, que não pode parar, né? A rotina é muito árdua, mas ela não dá folga para nós, né, Tinho? Isso, a gente sabe que a atividade leiteira é uma atividade que exige muito, né, do colaborador, do produtor, assim, de muitas também das propriedades hoje é a agricultura familiar, né? Sim, A gente sabe então que é todo produtor que é responsável por fazer esse trabalho do trato com os animais, da retirada ali do leite, né? Então, é uma atividade que exige muito comprometimento, mas por outro lado também é uma atividade que às vezes
promove muitas satisfações ao produtor, muitas realizações. Eu falo isso como consultor e também como produtor, né? É uma atividade que a satisfação em estar ali colhendo um fruto que você plantou muitos anos atrás é muito grande, né? E você, novamente falando, você está aí hoje colhendo os seus resultados, né? Tanto da questão mão de obra, tanto da questão dos laticínios, né, que estão produzindo alimento de qualidade, né? O campo é maravilhoso, mas ele exige muito da gente também. O homem do campo, ele não tem folga. Todos os dias a gente sabe que a rotina dele é árdua, levanta cedo, ele não pode parar. A gente tem muitas coisas boas também, né, para falar do campo, né? Então, é uma atividade muito abençoada. Nós alimentamos, o alimento produzido no campo chega à mesa de milhares de pessoas, de todo o brasileiro, do mundo todo, a agricultura familiar. O trabalho da agricultura familiar, ela é fundamental. É importante a gente reforçar isso, sabe, Edinho? Para que seja valorizado o trabalho da agricultura familiar, que é um trabalho manual, sabe? Poucos maquinários, não tem a intervenção, né, de grandes equipamentos. É um trabalho realmente braçal. Até hoje não continua sendo assim, né? E é uma mão de obra totalmente, praticamente familiar. Como você falou, sim, é uma mão de obra familiar, né, que exige muito comprometimento e às vezes passa por períodos difíceis, né, que o produtor às vezes desmotiva ali com a atividade. O povo brasileiro, o trabalhador, por muito resiliente. Então vai passar esses desafios e vai continuar ali produzindo, alimentando a nossa nação. Edinho, outra coisa muito importante é a questão do leite. Eu lembro que a gente sempre ouve, né, alguns produtores insatisfeitos da atividade e sempre falando mal do leite, né, que o leite não é bom. E hoje eu vejo justamente que a gente precisa trabalhar não só a questão da gestão, né, e a assistência técnica ela nos ajuda nisso também, ela vem nos ajudar, ela vem nos apoiar na parte da gestão do nosso negócio, da porteira para dentro. A gente precisa estar com a casa arrumada e a gente vai ver que, mesmo a gente não tendo um valor expressivo do nosso leite, a gente vai ter um resultado positivo. Trabalhar de uma forma mais justinha, sabe? Porque a gente também precisa entender o seguinte, que as propriedades rurais, elas não são para lazer, né? A gente precisa ter uma qualidade de vida, mas muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que pegar o dinheiro e investir em estruturas de lazer, mas a gente tem que lembrar que as fazendas, elas são produtivas, é o nosso meio de trabalho. Então, assim, a gente precisa investir na atividade, né, Dinho? Como você mencionou, né, Luciana, a gente sabe que os desafios da produção, né, da atividade leiteira, como as diversas atividades do agro, né, estão aí. O que a gente precisa fazer? Precisa nos adequar, né, a ter uma produção mais eficiente, né, assim, mais eficaz. Para quê? Para a gente consiga superar esses momentos ali, às vezes a baixa do leite, as coisas, nos organizar financeiramente, para poder superarmos esses obstáculos, né? E sem uma atividade organizada, com dados mensurados, às vezes sem uma consultoria, fica muito difícil o produtor estar passando por essas situações, Sim. né? A gente sabe que as crises vão vir, isso aí é inevitável, mas nós precisamos estar cada vez mais fortes para enfrentar e passar por esse momento, sermos mais resilientes, né? E eu reforço a questão, trabalhar com menos é mais, né? Melhorar a nossa genética, melhorar o manejo, mas quando a gente trabalha com animais com uma genética boa, a gente investe de uma forma que eles nos dão melhores resultados, né? Não adianta você ter muitos animais com uma genética ruim, porque isso foi lá atrás o que me chamou a atenção, que eu lembro, né? Reforço aqui, nós tínhamos 50 animais na ordenha e a gente produzia o que a gente produz hoje praticamente, sabe? Hoje vocês estão com quantos animais? 22 animais. Nós temos animais aqui, Edinho, que produz 50 litros de leite dia. Então, assim, um passo, né, que vocês deram, né, assim, em sair para 50 animais para 22 com a mesma produção. Trabalhando a eficiência, né? Isso. E outra coisa, novamente falando, foi falado anteriormente, a qualidade do leite produzido, né? Então você está com menos animais, com a mesma produção e com alimento de melhor valor nutricional e da questão sanitária. Isso vem para frisar, não só na atividade leiteira, em toda a atividade do agro ali, o produtor precisa ser eficiente para passar por essas crises
e para colher os excelentes resultados, igual você está colhendo, né, Sim. Luciane? E aí, Edinho, é claro que a gente sempre pensa em crescer também. E eu quero muito agora sair do touro e passar para a IATF, que fala, né, inseminação Isso. artificial, né, Edinho? Então, esse é o nosso projeto aqui, sabe? Começar a trabalhar a parte de inseminação. E aí eu queria que até que você me falasse um pouco, né, desse trabalho, né? Isso é. A gente, em 2020, quando eu comecei a prestar assistência para Capu, a gente foi a campo, conhecer a realidade dos produtores, né? E a gente começou esse trabalho de desenvolver um melhoramento genético das propriedades, né? Primeiro passo, a gente precisou adaptar a questão nutricional, né? Nossos colegas aí, a Débora, o pessoal da equipe sempre nos foram muitos solícitos, né? Muito junto nessa questão. E essa questão do planejamento genético, ele passou por um touro, né? Hoje a gente está utilizando muito a questão da IATF e também a questão do embrião. Surgiu muita tecnologia. Tinha produtores que, quando eu iniciei na assistência, estavam com touro Nelore, foram para o touro de origem leiteira, hoje estão exclusivamente na IATF, na inseminação em tempo fixo, e agora migrando para a questão do embrião. Uhum. Então, assim, nós temos que evoluir, né? Sim. Precisamos evoluir, estar cada vez mais atentos às novas tecnologias que são lançadas, né? Tentar trazer isso para as nossas propriedades, né? Para quê? Para a gente permanecer no mercado. A atividade Sim. hoje exige essas inovações que a gente precisa trabalhar na nossa fazenda. E é importante dizer, Edinho, que essas inovações, elas muitas vezes o pequeno produtor, que é o meu caso, né, a agricultura familiar mesmo, muitos pensam que é para gente grande. Não, é para nós pequenos mesmo também, né? Porque a gente precisa, mesmo a agricultura familiar tem condições de trabalhar de uma forma coesa, de uma forma eficiente, com menos animais, mas com melhor genética, com mais qualidade, produzindo melhor, reduz a mão de obra, reduz o trabalho. Isso. Então, assim, igual você falou, Luciano, às vezes pensa que é algo de outro mundo, né? Algo estrondoso. Sim. Mas eu começo, às vezes, a melhora da minha atividade cuidando da minha bezerra, que vai virar minha futura vaca, dando condições, né? Tanto nutricional como sanitária para essa bezerra. O cuidar das bezerras hoje é fundamental. De nada adianta, às vezes, eu ter um touro, inseminar, e nasce uma boa bezerra, se eu não der condições de expressar aquele potencial dela. E as soluções simples, é construir, às vezes, um bezerreiro. Você está ali fazendo um calendário sanitário para evitar essa bezerra passe por alguma enfermidade. Isso vai fazer o quê? Com que esse animal chegue na vida adulta capaz de expressar aquele potencial genético dele. E a coisa é simples. Às vezes é um ajuste nutricional, um alimento que você está fornecendo ali, você vai fornecer um determinado alimento para aquela categoria. Às vezes é um ajuste tanto na verminose, na questão sanitária. Então, tudo isso vai culminar no resultado final, que é um animal produtivo. E o bom do IATF é que você pode direcionar também as crias que você quer, né? Por exemplo, se eu trabalho com gado leiteiro, eu posso direcionar geneticamente para que nasçam só as fêmeas também, não é, Você Edinho? pode direcionar para que nasça fêmeas, né? E eu tenho um grupo, às vezes, no rebanho, um grupo de vacas, onde determinadas vacas têm uma genética superior. Eu posso estar trabalhando nesses animais com semi-sexado, onde eu posso também estar trabalhando com touros de corte no meu grupo inferior, para mim não perpetuar essa genética de baixa qualidade na minha fazenda, né? E tem também a forma de trabalhar com embrião, onde eu vou estar adquirindo uma genética de fêmeas com alta avaliação genética e de touros superiores. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando nossa propriedade. Tanto a questão da IATF, a questão do embrião, e às vezes quando a gente fala, até o touro de corte. O produtor de leite fala, mas touro de corte na atividade leiteira, às vezes a gente tem uma vaca que ela tem casos repetitivos de mastite, uma vaca de baixa produção. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso perpetuar essa genética na minha fazenda. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar com touro de corte para mim não estar levando essa genética adiante. Dá oportunidade a quem tem uma excelente genética de multiplicar e, às vezes, retirar do meu rebanho aqueles animais abaixo da curva, que são animais inferiores, através do descarte das crias desses animais, usando os touros de corte. Edinho, é só agradecer mesmo, sabe? Eu estou muito satisfeita. Minha família muito tranquila hoje. Nós trabalhamos, sabe, assim, nós temos paz aqui na propriedade. É muito bom a gente poder trabalhar o nosso leite
e saber que ele nos dando retorno, sustentando a nossa família, sustenta toda a propriedade, sabe? É possível isso, graças a Deus, graças também à assistência técnica que nos apoia desde o início, e eu quero ainda crescer muito, e quero ter você ao meu lado, a Débora também, que vai ter essa oportunidade aqui também, né, de vir falar comigo, para a gente colher muitos frutos juntos. Bom, Luciane, a gente fica muito satisfeito, né, com as suas palavras. Para a gente é um prazer estar aqui fazendo parte desse processo, né? E nós estamos aí, em nome da Capu, dispostos a levar o nosso trabalho nas propriedades e, assim, achar necessário. E, novamente, te dar os parabéns pelos resultados escolhidos aqui na Fazenda e colocar aqui à disposição para nós crescermos cada vez mais. Viu? Conte comigo. Então, você não gostaria também agora de passar a palavra para a Débora, né, que é a nossa engenheira agrônoma, está aqui desde o início da atividade, né, para ela estar aqui conversando com a gente. Débora, vem para cá. Luciana, agora é minha vez, né? Que bom, Débora! Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Débora, sou engenheira agrônoma, atuo na Capu, né? No projeto Ater Leite, também com as visitas agronômicas. Estou lá desde 2019 acompanhando algumas propriedades e nesse dia a dia aí com os produtores tentando levar informação e ajustar manejos e tudo para que a gente consiga melhores resultados dia após dia. E você tá aqui desde o início, né, Débora? Sim. Débora, eu lembro quando você chegou aqui, pequenininha, esse rostinho angelical, e aí eu falei assim, meu Deus, como que o meu marido vai absorver tudo isso, sabe? Porque eu sou rostinho angelical, porque tem firmeza, muita firmeza de propósito, né, para passar as orientações, e aos poucos você foi adquirindo a confiança, a credibilidade, a confiança e a segurança também. Hoje o meu marido conversa mais com você do que eu. Eu que Sim. fico ali, sabe? Gente, o Lauro gosta muito de conversar com você e eu acho engraçado quando ele liga para você para pegar as informações, sabe? Então você Sim. adquiriu, você conquistou essa confiança do meu marido. Nossa, hoje o funcionário liga tanto para você quanto para o Edinho. Muitas vezes as coisas acontecem aqui e eu fico sabendo depois, mas vocês ficam sabendo antes de mim. Isso é muito bom, né? Lu, isso é muito bom, muito gratificante pra gente, né? Porque a gente vê isso. Não é fácil você ganhar a confiança do produtor. Quando você vê que o produtor passa a confiar em você, liga pra tomar uma decisão, entra em contato, o que você acha melhor? Vou fazer assim ou assim? Então isso pra gente é muito gratificante, porque a gente vê que realmente a gente tem resultado, né? O nosso trabalho, o nosso esforço ali tá sendo reconhecido e a gente tá levando a diferença, está levando resultado e melhoria, né, na qualidade de vida e na produtividade da fazenda. Ô, Débora, na verdade, você lida diretamente com a qualidade do nosso leite. E eu sou muito agradecida também. Nossa, gente, eu sou apaixonada pela Ater Leite Capu. Eu faço questão de registrar todas as vezes que vocês vêm aqui. Vocês são da minha casa, são da minha inteira confiança. Sim. A gente percebe, assim, o resultado antes e depois, sabe? Então, hoje você e o Edinho, para mim, são como meus filhos. Eu sou muito agradecida, sabe? Que vocês transformaram a matéria-prima, né? O nosso leite. A gente fica muito feliz, né, Lu? Porque a gente vê que, assim, tiveram fases que o leite não estava na qualidade que a gente desejava, Sim. Né? A gente foi se adequando, foi fazendo exames, coleta de leite, CMT, CCS, individual, cultura. Então, assim, a gente fez todo o processo necessário para poder identificar animais, identificar problemas. Foi feito descarte de animais, que eu vejo que, assim, às vezes animais que a gente falava assim, eita, mas esse aqui eu vou ter que descartar, né? Mas teve um momento que foi necessário e você e o Zé Lauro fizeram isso. O produtor rural, ele se apega muito, né, aos animais. Tem vacas que é a história da propriedade, sim. A história da família. Brincou, as crianças brincaram com esses animais, então, querendo ou não, acaba tendo um apego também. E é difícil a gente tomar a decisão para descartar um animal desse, né? Então a gente está sempre esperando que eles... É sempre uma decisão muito difícil, o descarte de animais, mas que é necessário, né, Débora? Sim. A gente vê que dentro do curral é necessário a gente ter animais mais jovens, no máximo ali umas
3, 4 crias que a gente fala, né? Sim. Então, e tudo isso aí foi contribuindo para o resultado que a gente tem hoje. Hoje, todos os parâmetros aqui da fazenda estão, todo CBT, CCS, gordura, proteína, tá tudo dentro do padrão. Tudo, não só dentro do padrão, né? Estão nos Melhor. níveis ideais, que isso é um Sim. dos mais importantes. A gente não busca só estar dentro do aceitável, a gente quer os resultados melhores. E eu vejo que hoje eu fico muito feliz e satisfeita em ver isso, que a gente conseguiu chegar lá. Hoje todos os resultados da fazenda estão dentro dos níveis ideais. E isso foi um trabalho conjunto, né? Teve a parte de vocês, teve a parte do funcionário, teve a parte minha, do Edinho. Foi toda uma somatória de fatores que chegou para poder a gente ter esse resultado hoje. E a nutrição animal, ela é fundamental para a gente ter também uma matéria-prima de qualidade e animais saudáveis também, né? No quesito de sanidade e no quesito também de reprodução também. Se a gente não trabalhar bem essa nutrição animal, a ração da Capu, ela é de excelente qualidade, sabe? E aí vem também o volumoso, que você dá assistência desde o início, desde a parte de análise do solo, ver o que que é aquele solo, a correção de solo. Sim, Então, sim. isso, inclusive, eu acho que fez com que o meu marido gostasse ainda mais, porque é a área que ele gosta muito também, sabe? Sim. Eu lembro disso, sabe? O Zé Lauro, ele é muito entendido dessa Sim. parte. Então, assim, ele gosta muito dessa parte de fertilidade de solos e entende bastante. Então, a gente sempre trocava muita ideia a respeito disso. Então, eu acho que foi onde que eu consegui ganhar um pouquinho da confiança dele. Que a hora que ele foi Muito. ver, falou assim, não, realmente ela entende do que ela tá falando. Então, eu posso confiar. Porque ele me testou bastante no início também. Aí, a gente foi tendo essa troca de ideias. E aí, a partir disso aí, foi ganhando a confiança, né? E é o que você falou. Eu vejo que hoje tudo começa no solo. Então, para a gente conseguir ter altas produtividades, a gente precisa construir um bom perfil de solo, a gente precisa fazer estruturação de solo, fazer raízes, né? Dar condição para a planta desenvolver, porque assim ela vai aumentar a produtividade e aí a gente consegue um volumoso que vai se adequar, né, às nossas exigências ali e realmente refletir em mais leite, mais carne, mais bezerros, né? Tudo o que a gente necessita ali, a realidade de cada fazenda, a gente vai ter através de um volumoso de qualidade e de uma ração boa, que a gente tem ali os concentrados da Capu, que vem para poder nos auxiliar nisso daí. E Débora, a parte mais fundamental que eu vejo é que você está desde o início e vocês são muito abertos, sabe, ao diálogo. Qualquer hora que isso não é tão bom assim, mas você sempre nos atende, sempre está tirando as nossas dúvidas, principalmente na época do plantio do milho, sabe? Você tem uma preocupação dobrada, você acompanha todos os processos. Sim. E isso nos traz muita tranquilidade também, sabe? Todo rebanho, né, ele necessita, o volumoso é a base principal da alimentação dele. O concentrado vem como um complemento. O volumoso, ele é a base da alimentação animal. O concentrado, ele vem como um complemento. E é onde que às vezes algumas fazendas têm dificuldade, porque focam muito no concentrado, mas esquecem do volumoso, não dão um volumoso de boa qualidade. E é onde que os animais não conseguem expressar a genética que foi colocada ali. E quando a gente consegue ter um volumoso de qualidade aliado com um bom concentrado, aí sim a gente consegue aumentar a produtividade, ter mais leite no tanque e de boa qualidade. Sim. Eu fiz um vídeo, postei até nas minhas redes sociais, sabe, sobre a importância da água limpa nos bebedouros. Sim, Então, você estava, inclusive, nesse vídeo e nós bebemos dessa água. sim, sim. Débora, há bastante tempo que eu já venho, vocês sempre nos orientaram, né, sobre a qualidade da água, a importância, porque o leite é 85% de água, Geralmente é constituído por 87% água, né? aproximadamente. E o restante é de sólidos. Sim. Então, assim, a água, ela é fundamental. Então, porque esse nosso bate-papo aqui não é só para falar dos bons resultados da minha propriedade, mas também alertar também Sim, aqueles com que nos certeza. assistem da importância de um bom manejo, detalhes simples, que é uma água potável, uma água limpa para os animais, né, Débora? Sim. Fala um pouquinho. Sim, Luciane, isso é de extrema importância. A gente sempre preza, né, por fornecer uma água limpa, potável, uma água
de qualidade para os animais, porque a gente até fala, né, água limpa e fresca, porque é Sim. ideal que esteja renovando ali o tempo inteiro e tudo. E a gente até brincou, eu lembro esses dias, a questão do posicionamento do Sim, bebedouro, né? sim. Ah, ele vai ficar na sombra, ele vai ficar no sol. Porque Né? olha para você ver que mesmo com a assistência técnica, eu tinha dúvida quanto a isso. Sim, sim. Então, assim, hoje a gente, né, fala, é bom ter uma água limpa, fresca, mas de preferência que o bebedouro fique posicionado no sol, porque ela estando mais morninha ali, o animal sente mais agradável, acaba consumindo, ingerindo mais água, né? E isso daí vai refletir. Agora, o bebedouro tá sujo, não adianta. É onde que o animal vai diminuir o consumo, é igual a gente. Se a gente tá com sede, a gente vai lá e bebe a água mesmo se ela não tiver boa. Mas se a gente não tá com tanta sede assim, a gente vai deixando para depois. E o animal da mesma forma. Então, de preferência que a gente consiga sempre estar observando e tudo, o manejo ali do bebedouro, né? A gente até fala, lavar pelo menos uma vez por semana, principalmente nessa época agora do trato, que o animal chega ali com a boca mais suja de silagem ou da cana, né? Dependendo do que o produtor usar. E isso daí impacta muito no consumo de água pelos animais. Uhum. Mas, Lu, além dessa questão da nutrição, né? A gente vê aí que a gente melhorou a questão da fertilidade do solo. Eu vejo que também no manejo do dia da ensilagem foi um dos pontos que a gente andou fazendo alguns ajustes, né? Compactação do silo Sim. e vedação, né? Eu lembro que o do ano passado não ficou tão compactado Sim, quanto a gente sim. queria, né? Esse ano a gente já conseguiu melhorar nesse ponto. E eu vejo que a silagem hoje tá de maior qualidade e um silo tá bem compactado, os animais estão respondendo bem a ele, não tá? Graças a Deus, Débora. Olha, quando ele vaqueiro, ele começa a encher a carreta, eu sinto o cheiro daqui da fermentação. É incrível, sabe? Assim, um cheiro bom, que dá vontade de ir lá para comer um pouquinho. E a gente vê o quanto os animais estão satisfeitos, estão comendo bem, não está tendo sobra nos coxos. Quando a silagem ela não fica na qualidade adequada, a gente já observa pela sobra nos coxos, sabe? Então, os animais estão comendo bastante. A gente vê o reflexo no score dos animais, sabe? Eles Sim. estão fortes, saudáveis, né? Tá engordando, né? O pelo tá liso, sim, tá aumentando o Débora. leite. Então, isso é um reflexo de que entregando o que a gente precisa, né? Nós vamos melhorar mais esse ano, né, Com Débora? certeza. Sempre tem um ponto a mais pra gente melhorar e ano após ano a gente vai fazendo essas mudanças, né? Pra gente melhorar dia após dia. Sim. Lu, agora me conta um pouquinho da parte aí do bem-estar. A gente andou fazendo algumas alterações aí pra melhorar o bem-estar. O que você tá vendo a respeito disso daí? Débora, eu até estava comentando com o Edinho. Foi a questão do pré-parto, né? E eu vi a importância da gente fazer o pré-parto próximo aqui à sede, num local onde o vaqueiro está sempre circulando, Sim. vendo, né, a atitude dos animais. E nós tivemos uma ocorrência de uma vaca entrar no trabalho de parto, e aí, graças a Deus, o vaqueiro, meu marido, estavam aqui, eles ajudaram esse animal na aparição, e com certeza, se esse animal não estivesse aqui próximo a nós, ele teria corrido o risco da gente perder tanto o bezerro, até mesmo a vaca, sabe? Sim, é um dos pontos que a gente já vinha falando, né? Coisas Porque antes mínimas. ficava solto e acabava perdendo já, né? Alguns Sim. animais por isso E daí. Débora, E um agora investimento, ajudou. e um investimento dentro das nossas condições. Sim, não foi sabe? nada exagerado. Vocês não exigiram nada, que a gente, não, simplesmente uma cerca foi o suficiente, um bebedouro e um coxo. Foi suficiente para a gente poder fazer esse pré-parto, sabe? Sim, sim. E estamos finalizando agora também o bezerreiro. E é muito interessante porque o Rodrigo, nosso vaqueiro, ele está muito motivado, sabe? Eu estou muito feliz com Sim. isso, porque eu posso contar realmente com ele. E a gente está todo mundo muito empolgados. Coisas que vocês também já vinham pedindo para a gente há muito tempo. E que, graças a Deus, a gente está concluindo. É preciso que vocês voltem aqui, porque eu quero mostrar para os seguidores da Capu As mudanças que foram implementadas, né? E Com o que isso certeza. trouxe de melhoria ali para os animais. Porque, olha, muitas vezes o produtor, que ele não tem o conhecimento, ele vai ter o mesmo pensamento que nós no início. É um custo desnecessário, um investimento muito alto. E aí, gente, vocês vão ver que é coisas mínimas. Muitas vezes não precisa nem comprar madeira. Às vezes você tem na própria propriedade. Que dá para utilizar. Que dá para utilizar. Teve essa questão do pré-parto.
que a gente fez, que já trouxe bons resultados. O bezerreiro que está sendo finalizado agora, né? E além disso, um outro ponto que a gente vinha falando e que agora vocês colocaram em prática e que eu já estou vendo o resultado dele. O sombrite lá no local de trato das vacas. Gente do céu, como as vacas gostam de massa de sombra, né? Então, é muito cultural, Débora. A gente precisa realmente trabalhar a cultura do produtor, Sim. sabe? Que vem trazendo um pensamento um pouco arcaico, né? E a gente vê o quanto que a sombra é importante para os animais. Muito. Eles comem e eles deitam todos ali e ficam ali ruminando, descansando, Sim. sabe? Então ficam animais mais tranquilos, menos estressados. E eu acho que tudo isso, eu acredito que tudo isso seja reflexo da produtividade mesmo, sabe? Da fazenda, né? Quanto que melhorou, sabe? Tudo isso faz a diferença, né? É o que a gente fala. São uma somatória de fatores que vão contribuir para o resultado final. A genética, alinhada à nutrição, alinhada ao bem-estar. Então, assim, por isso que a gente fala, a fazenda é uma equipe, né? Então, não é só o meu trabalho, não é só o Edinho, todos nós em conjuntos, eu, o Edinho, vocês, o funcionário, quando todo mundo está alinhado, né? A gente vai conseguindo unir esses elos, né? E fazer com que um setor complemente o outro, a gente consegue chegar no resultado que a gente espera. E a gestão. Com certeza. E a gestão dos números, né, Débora? A gente também não pode abrir mão jamais aquilo que eu falei no início, da porteira para dentro. A gente precisa corrigir aquilo que precisa ser melhorado dentro da propriedade, para a gente também poder até exigir melhores preços da nossa matéria-prima, do nosso leite. Porque quando o produtor trabalha com um leite que não tem uma sanidade boa, como que ele vai exigir melhores preços? Então, assim, produtor rural tem que ter noção que ele não entrega leite. Produtor rural vende leite. Nós vivemos do leite. Então, isso aqui é fruto do nosso trabalho. Então, a gente precisa fazer para a gente também ter bons resultados e cobrar, né? Melhores preços também. Sim, Lu, com certeza, né? A gestão financeira ela é extremamente importante. A gente vê que é um ponto crucial para a continuidade do negócio, né? Porque a gente aqui mesmo já sentou várias vezes, fizemos contas e tudo. E assim, se o resultado financeiro está positivo, a fazenda, né, vai prosperar. Agora, se está no negativo, a gente precisa ver o que precisa ajustar ali para poder ficar bom. Por quê? É o que você disse. O preço do leite, ele é importante. Mas principalmente a gente enxergar os pontos dentro da propriedade que a gente pode melhorar para a gente reduzir custo de produção, porque isso está na nossa mão. Não é só a questão de números de preço de leite. Eu vejo assim, a gestão de materiais, a gestão de compras, entendeu? Eu lembro que logo que eu cheguei para a fazenda, para morar na roça, eu via um costume muito do meu marido era fazer compras e ele deixava sacolinhas penduradas, sabe? Deixava dentro da casa. E eu ia ver, era um medicamento, era um material que era para o curral. E aí, muitas vezes, a gente comprava de novo. Por quê? Porque esse material não estava no lugar adequado, sabe? Sim. Então, você acaba comprando mais. E perdendo também validades. Sim. E tendo um custo muito grande com medicamentos e com outros tipos de materiais também, sabe? Então, tudo isso é importante, uma gestão de material, a parte também da própria ração em si, aquele trabalho que você faz. Arraçoamento. Isso! Essa palavra sempre é difícil para eu falar. Mas, enfim, determinar a quantidade de ração, de quilos de ração por cada animal, tudo isso, muito importante. Os custos, a gestão de custos, né? Sim, sim. A gente consegue gerir melhor, né? Porque, às vezes, tem animais consumindo mais do que deveriam, né? Pela produção deles. Às vezes, o estágio de lactação ali já poderia ter reduzido essa ração. E, às vezes, ele ainda está consumindo muito. Às vezes, tem outros que estão com alta produção e estão consumindo abaixo do que precisam. Então, com isso aí, a gente consegue fazer esses ajustes, economiza, né? Reduz custo e também aumenta a produção dos animais. A ração também, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a ração está muito cara. E aí o produtor ele acaba não comprando a ração ou comprando uma ração inadequada para os animais. E eu vejo isso também, que você corrigiu isso aqui na minha propriedade, né, Débora? Sim, sim. Tem uma parte do ano que a gente
dá um tipo de ração e na época da seca, você muda a nutrição animal. Tudo isso é conhecimento técnico, você estudou para isso, né? Sim, isso faz muita diferença, né? Porque a oferta de volumoso ela varia durante o ano. Tem a época que o gado tá na pastagem, vai ser um tipo de ração. A época que tá na silagem já é outro, né? Então tudo isso faz a diferença e é onde que contribui para a gente ter uma dieta mais equilibrada, melhorar tanto a produção quanto a reprodução dos animais, né? Então tudo isso é um conjunto que vai trazendo os resultados que a gente precisa no decorrer do ano aí. Lu, e falando assim da gestão financeira, né, igual a gente veio reduzindo custos, ajustando processos, padrões, e a gente também não pode deixar de falar da agroindústria, né? Sim, sim. Que a gente já discutiu muito no decorrer aí desses anos de assistência a respeito, né? E eu vejo que você foi se adequando no decorrer desses anos, tanto em questão de produtos e tudo, processo, como você já começou a falar antes, né, de funcionários lá dentro e tudo. E hoje você está trabalhando lá praticamente sozinha, às vezes, uma vez ou outra, precisa de uma diarista, né? Mas assim, fala um pouco pra gente, pro pessoal, para eles conhecerem um pouco mais dos seus produtos, né? Porque hoje a receita da fazenda vem da venda do leite que vai pro laticínio, mas parte desse leite você processa no laticínio, né? Na agroindústria, que é a da Lu. Sim. Fala pra gente um pouquinho a respeito. Débora, nós estamos há 21 anos produzindo leite e passamos maior parte produzindo queijos. E a gente vendia esse queijo no mercado de Brasília. E aí nós tivemos, então, com meu ingresso na feira, eu tive a oportunidade, então, de construir a agroindústria, com o propósito mesmo de agregar valor ao nosso leite e de trabalhar de uma forma legalizada, segura e oferecer para os nossos clientes produtos de qualidade, de sanidade, sabe? Oferecer mesmo segurança alimentar, que eu acho que é fundamental. Mas, como você bem disse, houve muitas adequações de lá para cá, né? A gente produzia queijo, só perdia a mão de obra, e hoje nós produzimos o iogurte integral, a manteiga, e entregamos para as escolas, para a alimentação escolar. Hoje nós somos responsáveis por alimentar milhares de alunos, tanto no município de Unai e Cabeceira Grande. Sim. E eu tenho muito orgulho de saber que produtos feitos pelas minhas mãos, dentro da nossa propriedade, alimentam crianças, né, responsável por melhorar a qualidade da alimentação escolar e também ajudar na renda, na minha autonomia financeira, mas também na renda da família, sabe? Sim. Então, é uma forma de agregar valor à nossa matéria-prima. Mas a pandemia, ela me ajudou muito, porque na época ela me deu muitos prejuízos, mas a gente aprende muito na crise, Sim, sabe? com certeza. E eu aprendi que, principalmente o pequeno, ele não pode ficar com uma atividade única, exclusiva. E hoje eu faço questão também de estar vendendo nosso leite para a indústria, porque é uma forma também de eu ter as análises, né? Mas também de ter uma segunda renda. Então, nunca ficar só, porque também as escolas... de uma só. Sim, até porque as escolas são sazonais também. Eu recebo muita cobrança por parte, né, das pessoas que conhecem, que experimentam os meus produtos. Por que não tem esses produtos no mercado hoje? Gente, eu venho trabalhando justamente para atender, mas é muito trabalho, porque não é só produção. Eu não só produzo iogurte e manteiga, eu cuido da toda a parte da gestão da fazenda e tem muitos outros compromissos, eventos sociais e também voltados também para o cooperativismo, né? A participação na Capu, de outras cooperativas da qual eu faço parte, da Cooperagro, também do Sebrae. Então, todas essas empresas responsáveis que me deram apoio, a Emater, que me deram apoio desde o início, né, da agroindústria da Lu Laticínios, eu também tenho essa responsabilidade social com cada uma delas, de estar representando, de estar participando dos eventos, e tudo isso faz com que eu não consiga hoje produzir outros produtos, como o queijo, por exemplo, que era o nosso carro forte, sabe? Então, é o que hoje eu dou conta de produzir. Infelizmente, a mão de obra
É muito difícil hoje na área rural. Seu queijo era maravilhoso, né? Mas eu lembro de você falando assim, a mão de obra que dá, né? Porque requer todos os dias uma atenção. Eu falo que quem produz queijo tem que namorar esse queijo todos os dias, porque não pode tirar o olho, né? O queijo ele tem que estar fazendo asepsia até ele sair da câmara fria e ir para as prateleiras dos supermercados. Sim. Então, assim, era um produto de excelente qualidade, mas infelizmente, por falta de mão de obra, eu não consigo hoje produzir. Mas e o que você produzia era um Minas padrão, né? Então, às vezes tem essa diferença, né? O frescal, que às vezes a gente vê muito no comércio de Unai, ele é um queijo que o giro dele é mais rápido, sim, né? Sim. Você já entrega rápido, mas o seu não. Gera um produto diferenciado. Sim. E isso aí requer mais mão de obra, é o que você falou, que fica mais dias na câmara fria, tudo. Então, tudo isso são 20 dias que exige que ele fique maturando na câmara fria. Então, eu não consigo hoje produzir o queijo Minas padrão, porque eu não estou todos os dias dentro da agroindústria, por causa dessas outras funções, atividades, porque eu sou produtora, eu sou empreendedora, eu sou dona de casa, mas eu também sou uma mulher. Eu tenho as minhas coisas também para resolver, né, Débora? Sim, com certeza. Então, eu sei que é exigido muito da mulher hoje em dia, né? Mas o que eu quero falar mesmo, sabe, Débora, que é uma oportunidade do produtor, aquele que produz leite, de agregar valor. A gente precisa buscar formas de agregar valor à nossa matéria-prima. Uma delas é trabalhar a qualidade do nosso leite. Com certeza. Entendeu? Se o produtor tem um leite de qualidade, ele tem condições sim de exigir melhores preços para esse leite. E a outra forma também criando, né, produtos, diversificando aí a produção e comercializando. E a agroindústria, ela veio realmente me ajudar muito, ela contribuiu demais, e parte do investimento que hoje nós estamos fazendo dentro da propriedade é advindo da agroindústria, graças a Deus. Sim. É isso, Lu, eu vejo que assim, a fazenda evoluiu muito nesses anos de assistência técnica, e a gente fala, né, não é de uma vez, porque a gente sabe que temos que fazer tudo dentro das condições do produtor. A gente quer que vocês cresçam, que vocês desenvolvam, mas sem endividar, sem ter problemas futuros. Então, a gente vai tudo no seu tempo. Igual o Edinho mesmo já falou, colocou um boi holandês. Mas até essa cria chegar e entrar no curral para poder produzir leite, são anos. Então, leva tempo. E hoje a gente está colhendo frutos, né? Temos novilhas aí no leite que são frutos de quando a gente iniciou a assistência técnica aqui na propriedade. Então, a gente vê que é um resultado do trabalho que foi feito desde o início. E é isso aí, os seus produtos, tudo são formas que vêm de lá de trás, aos poucos, né? Na medida do possível, a gente foi fazendo para que vocês conseguissem hoje chegar no objetivo que vocês pretendem, né? Cada fazenda, cada produtor tem seu objetivo, uns mais audaciosos, outros menos. E eu vejo que assim, a fazenda de vocês já desenvolveu muito, já evoluiu muito de lá para cá. E tem muito que evoluir ainda. Sim, né? A gente não para Graças nunca. a Deus, um gargalo que a gente tinha era mão de obra. Hoje a gente tem uma mão de obra boa, uma mão de obra qualificada e compromissada, muito compromissada com a fazenda. Com a visão de vocês e com a equipe que a gente tem hoje, eu tenho certeza que a fazenda tem tudo para crescer ainda mais e alcançar novos desafios aí, novos patamares. É o que nós almejamos, Débora. Nós queremos realmente crescer de forma organizada, sabe? Eu quero ser modelo, né, nessa área da agricultura familiar. Eu acho que nós, pequenos produtores, podemos sim ser organizados, colhermos bons resultados dentro da nossa propriedade, repito, fazendo menos com mais, sabe? Fazendo sempre menos é mais, questão da eficiência, trabalhar a eficiência. E, Débora, algo que vinha assim impactando muito, né, gerando muitos problemas dentro da minha propriedade, e graças a Deus foi uma grande conquista para nós, que foi o gerador de energia. Quem me acompanha sabe, né, a gente tinha muitos problemas com gerador, com problemas de energia, então essa nova aquisição veio também nos ajudar muito, sabe? Eu lembro também do silo de ração.
O Lauro, ele ia na cidade todos os dias. Ele comprava Buscar ração ração ensacada, todos né? os dias. E aí a gente percebe que uma pequena mudança, como que melhora também a qualidade nossa também, sabe? Sim. Então, o silo é uma... Eu acho que hoje não deve ter mais produtor que trabalha com ração ensacada. Será, Débora? Ainda tem, Lu. Sério? Ainda tem bastante, mas eu lembro que foi uma das primeiras mudanças que a gente Sim. implementou aqui, né? A gente sentou, fez conta, eu falei, olha, o quilo da ração ensacada tá tanto, o dela a granel tá tanto. Então, o silo, ele pode ser parcelado em 18 vezes pela Capu. Tantos meses com tal diferença a gente paga, né? A economia da ração a granel para a Sim. ração ensacada já dava uma parte da parcela do silo. E aí, não lembro mais o valor, mas com X valor a mais ali, a gente complementava a parcela. Sim. E Hoje o vocês silo... toparam e Sim. foi uma beleza, né? Gente do céu, foi uma mão na roda para nós, sabe? E o bom é que tudo que a gente fez aqui, Débora, nós tivemos o apoio de vocês, sabe? Você ali fazendo conta, mostrando para nós, né? Olha, vale a pena. Sim. Não é simplesmente gastar, a gente investiu. E tudo que a gente está fazendo aqui é investimento e a gente está colhendo os frutos. Graças a Deus, graças mais uma vez à assistência técnica da Capu, que é uma parceira nossa, uma parceira do homem do campo, do produtor rural. E o reflexo disso é isso, a Capu está aqui hoje na minha casa para mostrar, né, o trabalho da assistência técnica, o resultado da assistência técnica. Então, meu muito obrigada, Capu, por tudo, por eu poder sempre contar com vocês. É isso aí, a gente que agradece, né? E o intuito da assistência é esse, que cada investimento, cada mudança que for feita na propriedade gere bons resultados, para que melhore a qualidade de vida do produtor, a produtividade, a lucratividade. Assim, né, a gente sabe que cada um consiga alcançar seus objetivos. E é isso, eu fico muito feliz, muito grata de estar aqui hoje, de ver o quanto a fazenda melhorou, o quanto a fazenda desenvolveu, e grata a Capu pela oportunidade, né, de estar fazendo esse trabalho e vendo a melhoria na qualidade de vida dos produtores atendidos. Porque a minha motivação diária é essa, é ver vocês felizes. Se eu ver que deu resultado aqui, tá dando certo, o leite aumentou, né, vocês estão ganhando dinheiro, tá satisfeito, a gente fica feliz porque a gente sabe que realmente a gente cumpriu com o nosso papel. Lu, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né, e quero te agradecer por nos receber aqui na sua casa. Eu, Edinho, toda a equipe da Capu. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e sabe que a Capu continua de portas abertas para vocês, te aguardando lá também. Prazer é meu, Débora, meu e da minha família, viu? E eu acho que isso merece um brinde. Sim.